nessa quarta-feira, teve uma entrevista do ministro Fernando Haddad ao programa Sem Censura da Cissa Guimarães. É muito interessante essa história da Cissa lá no Sem Censura, porque muita gente, quando a Cissa, que é uma atriz, foi apresentadora do Video Show também, né? Ela já tem experiência como apresentadora, mas quando ela foi para a TV Brasil para ser apresentadora do Sem Censura, já foi ocupada por aquela Leda Nagli, que se tornou bolsonarista, uma das maiores decepções da vida de todo mundo que acompanha o jornalismo brasileiro, né? Duro de ver, Leda Nagli virou uma imbecil bolsonarista. Quando ela foi demitida pelo Temer do Sem Censura, eu apoiei aquela mulher para ela se tornar aquilo, negacionista da vacina, fã da cloroquina, fã de Bolsonaro, nojo total. E aí, quando a Cissa Guimarães foi para o Sem Censura, muita gente aqui, até do nosso campo, disse assim, mas que coisa, né? Não chamam jornalistas, chamam a ex-atriz da Globo. Olha, estão pagando a língua, pagando a língua, porque a Cissa Guimarães está se saindo muito bem, não é pouco bem, não. Ela está se saindo muito bem como apresentadora do Sem Censura. Assim, à altura dos melhores anos da Leda Nagli à frente do programa, que é um programa longevo na televisão pública brasileira. E os vídeos da Cissa Guimarães com os entrevistados do Sem Censura bombam nas redes sociais, bombam. E ontem foi a vez do ministro Fernando Haddad bombar no Sem Censura. Olha, a entrevista do Haddad foi muito boa. Eu percebi que muita gente, inclusive, deixou de vir aqui para o Burocou para assistir o Haddad no Sem Censura, e valeu a pena, porque eu tenho falado muito que, às vezes, a escola William Bonner de entrevista prejudicou muito o jornalismo brasileiro. Porque quando você vai entrevistar uma pessoa, você não precisa ser antipática com ela o tempo todo. Você não precisa se colocar como se você fosse adversário do seu entrevistado, como o Bonner e a Fátima Bernardes faziam toda vez que o presidente ganhava e era entrevistado para o Jornal Nacional. A Dilma foi, o Lula foi, né? Não consigo lembrar outro, né? O Bolsonaro foi. E eles ficam naquela de colocar a pessoa na parede. Não foi tão dura com o Bolsonaro como foi com a Dilma e o Lula, não. Porque não soube nem rebater na hora que o Bolsonaro sacou, em plena entrevista, o kit gay. Mas não é bom para uma entrevista que o entrevistador se coloque no lugar de antagonista do entrevistado. É por isso que o Sem Censura vai bem e é por isso que o Haddad se saiu bem lá. Ele explicou a história do imposto de renda, e aí eu separei alguns trechinhos que eu gostei para você. Ele falando sobre como que é esse projeto, o que é que esse projeto vai trazer para a população brasileira, sem ser rebatido, como aconteceu lá na Globo News, né? Essa história do jornalista como antagonista, não, deixa o cara explicar, deixa o público julgar. Foi isso que aconteceu no Sem Censura e Haddad brilhou. Coloca aí o primeiro vídeo, Gui. Quando o governo federal mandar esse projeto, vai ser um negócio, vai explodir tudo, vai ter briga, vai ter isso, aquilo, o governo quer arrecadar, o governo quer isso, quer aquilo. Não. Esse projeto tem um único fundamento: buscar justiça social. Queremos dar esse passo, que é o seguinte: olha, quem tem um salário que ainda não está fechando a conta do mês, deixa o cara fechar a conta do mês, ele vai ter ele ganha 5 pau, ele vai ter um 14º salário, porque ele vai pagar 400, 500 reais do salário dele, de 5, para o imposto de renda. Multiplica por 12. Ele tem 100 mil, eles pagam aqui. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, não é isso? Que eu acho que isso... Eu diria que é um pouquinho mais apimentado, quem ganha muito, começa a pagar. Tá. Boa. Não pagava nada. Boa, não pagava nada. Pô. Não, quem ganha muito, Sim. esses 141 mil que ganham muito, começa a pagar alguma coisa. Para a gente desonerar quem ganha até 5 mil ou até 7. Vocês viram que o Francis Raime, né, estava participando lá, porque o Sem Censura é uma roda, né, tem vários convidados, e aí o Haddad falou sobre como que vai ficar, por exemplo, para uma professora com essa isenção para quem ganha até 5 mil. Coloca aí, Gui.
Deixar de cobrar de uma professora, uma professora primária, uma professora de escola pública, imposto de renda, significará para ela um 14º salário. Então é como se estivesse dando para as pessoas, para essas pessoas, um 14º salário. Buscar justiça social. Não queremos arrecadar um centavo a mais, não queremos arrecadar um centavo a menos para não faltar para a saúde e educação, mas nós queremos buscar uma coisa que esse país demora a conquistar. Até a abolição da escravidão no Brasil foi tardia, foi o último país, né, que, quer dizer, até está tudo errado, né? Não tem nada mais errado do que a escravidão no mundo, né? E nós conseguimos ser o último país a abolir. Então nós queremos dar mais espaço, queremos dar esse passo que é o seguinte, olha, quem tem um salário que ainda não está fechando a conta do mês, pô, deixa o cara fechar a conta do mês, ele vai ter ali ele ganha 5 pau, ele vai ter um 14º salário, porque ele paga 400, 500 reais do salário dele, de 5, para o imposto de renda. Multiplica por 12. Ele tem 100 mil, ele paga 500 por mês. E aí a Cissa pergunta para ele se vai passar, né, que é a grande dúvida que nós temos, se vai passar. E aí o Haddad fala do enorme constrangimento moral da elite, dessa elite vagabunda. Quero ver como é que vai ser. Quem é o deputado que vai ter coragem de votar contra, né, a taxação dos super ricos, para poder equilibrar a balança? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, para não faltar arrecadação, precisa dessa contrapartida. E aí o Haddad, a resposta dele é brilhante, olha só. O projeto ainda vai ser votado no Congresso, né? Você está confiante nessa aprovação da pauta? Eu acredito, Cícero, que nós criamos um constrangimento moral no país, sabe? Olha, o que está sendo dito? O que está errado nesse projeto? A gente está afim. Dá para melhorar? Claro, óbvio. Vamos lá. Você tem uma ideia melhor? Estou aqui pensando. Até agora, não até agora não apareceu. Muito bom, né? E o que eu estou falando para vocês sobre a entrevista, deixar a entrevista rolar, para o cara poder se sentir à vontade para soltar coisas que ele não falaria. O Haddad conta uma história que eu nunca tinha visto ele contar. Nunca tinha visto, porque muitos dos críticos do Haddad falam assim, mas o Haddad não é economista, ele formou em Direito. Por que o Haddad formou em Direito, hein? Não sabia por quê. Vocês sabiam? Coloca aí, Gui. Dos meus 17 para os meus 18 anos, minha família viveu um grande pesadelo, né? Que foi o meu pai ter perdido a única propriedade que ele tinha num estelionato, para ser bem honesto, assim. Num estelionato. Eu ia ser engenheiro, porque eu adorava física e matemática. Amava física e matemática. E eu fui ser advogado para achar um advogado para o meu pai que não cobrasse, porque não tinha como pagar advogado. Então, caramba! Em junho de, sei lá, 1980, quando eu fui prestar vestibular, eu mudei, assim, para surpresa dos amigos, da família. Era clássico e científico. Clássico e científico, né? Eu fazia exatas na época. Exatas era científico. Científico, exatas. Mas mudou na hora de eu mudei no dia do... Eu falei, eu preciso ajudar meu pai. E aí eu fui fazer Direito, conheci um professor que é uma celebridade, Goffredo Teles Júnior, né, que foi o marido da Lígia Fagundes Teles, né, Goffredo Teles Júnior. Ele ficou muito sensibilizado, porque eu era um garotinho ali, chegando, né, 17, 18 anos, e falando, cara, você precisa me ajudar. Ele é um senhor e tal. Ele me arrumou um advogado pro bono, e no mesmo ano, eu e meu pai abrimos essa loja na 25 de março. Que barato, eu não sabia que era dos dois, ó. Porque ele não tinha mais grana, entendeu? E aí nós abrimos uma loja para sobreviver. Trabalhador, rapaz. Esse Haddad aí, trabalhador, né? Tem potencial, eu acredito, para ser um dia nosso presidente da República. Com fé. Gosto muito do Haddad, acho ele um político muito, muito evoluído. Acho ele um homem evoluído. Outro dia eu vi um vídeo dele dançando com a mulher dele no show do Gil. Gosto de político que
mantém o seu pé na humanidade, que não vira político. Tipo, tem gente que parece político profissional, parece que entra na política, deixa de ser gente, né? Gostei muito, tá de parabéns aí o Sem Censura e tá de parabéns o ministro Fernando Haddad.